Fala galera, Vinícius aqui. Então hoje eu vou passar um mega aulão, vai ser uma aula bem densa, mas bem completa também, sobre os tipos de agentes que a gente tem dentro do N8N, utilizando o nó do AI Agent. Fechado? Então deixa o like, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que essa aula aqui vai abrir muito a sua cabeça para conseguir entender de vez. Bora pro vídeo. Então vamos lá, pessoal. No começo aqui, pro começo aqui dessa aula é entender o AI Agent, né? Eu até já fiz alguns vídeos, você já tem que ter pelo menos um conhecimentinho base, mas aqui eu vou explicar o que é cada tipo de agentes que tem dentro desse nozinho aqui, ó. Vou para a tela aqui, deste nozinho aqui em específico do N8N. Se vocês abrirem aqui esse nó no N8N aqui do lado, ó, Advanced, e tem aqui, ó, AI Agent. Né? Se você abrir esse nó aqui, dá para verificar que dentro desse AI Agent, a gente tem diversos tipos de agentes. O que são esses tipos de agentes? Imagina que são prompts. São pré-prompts que o próprio LangChain, né? Que é, vamos dizer assim, que é o core por trás desses agentes que tem dentro do N8N, são prompts que eles produziram. Então, quando a gente vê, a gente tem um Tools Agent, um Conversational Agent ou um OpenAI Function Agent, em essência, ele é um prompt por trás que está fazendo com que aquele chat completion, né, tenha mais eficiência para aquele determinado tipo de tarefa ou função. Então, é importante de deixar isso ressaltado. Assim como se você estiver usando Flowise, DeFi e outras ferramentas e está tentando mudar para o N8N, eles têm a mesma questão. Só que o deles é a própria empresa deles que desenvolveu o prompt interno que faz essas chamadas. Então, no final do dia, é só uma guerra de prompts, mas no final, assim, vamos dizer assim, que no futuro todo mundo vai ter, vamos dizer assim, um prompt muito efetivo. Então não vai ter tanto esse discernimento entre as empresas. Pelo menos não nesse aspecto da eficiência do agente. Mas vamos lá. Quando a gente está aqui dentro do N8N, eu vou começar com esse primeiro, que é o Tools Agent. A funcionalidade do Tools Agent é a gente utilizar efetivamente ele para chamar ferramentas aqui, ó. Dentro das ferramentas, a gente tem um monte de opções aqui. A gente tem diversas opções. Então, quando a gente utiliza o Tools Agent, a gente está criando um agente que ele tem como um princípio atender a pessoa normalmente, porém que devem ser chamadas várias ferramentas ao longo do processo. Então, utilizando o Tools Agent, a gente vai ter já essa prerrogativa. A gente está usando um agente que vai ter como propósito principal fazer um atendimento ou seguir um certo protocolo e chamar diversas ferramentas dentro desse atendimento ao protocolo. Combinado? Da mesma forma, o OpenAI Functions Agent faz a mesma coisa que o Tools Agent. Exatamente a mesma coisa. Porém, quando você utiliza ele, você tem um pouco mais de precisão nas passadas de parâmetro nas funções quando você usa a OpenAI, a LLM da OpenAI. Então, se você estiver usando Gemini, por exemplo, que lançou uma versão recente, por exemplo, esse aqui não vai ser tão legal, porque ele não funciona da mesma forma. Então, esse aqui é exclusivo para se utilizar com o OpenAI. Dá para usar com outros? Dá, mas não é tão efetivo. Então, aqui ele é um pouco mais preciso quando você usa o OpenAI. E esse aqui é um pouco mais generalista para você poder usar com qualquer tipo de LLM. Inclusive, na próxima semana eu já vou trazer também um reviewzinho sobre essa nova LLM da Gemini, que parece que está, assim, absurda, tá? Parece estar muito boa. Mas voltando ao foco. O OpenAI Functions Agent e o Tools Agent têm o mesmo propósito. Ambos são para um agente que você vai criar e utilizar tools nele. Você vai usar ferramentas, ele vai poder chamar outras ferramentas, né? Então, ele vai poder cadastrar, no meio de pega a informação da pessoa, cadastra num CRM, ou cadastra num banco de dados, ou chama uma outra tool que faz agendamento, tem várias funcionalidades, né? Então, essas duas têm esse mesmo princípio. O Conversational Agent, ele é uma coisa mais simples, tá? Quando você não precisa ficar chamando tantas as tools, e é mais focado, às vezes, por exemplo, numa transformação de dados. Imagina que você vai imputar o dado aqui e ele tem que sair um outro dado ali no final. Ele vai ter mais esse princípio de você conseguir transformar dados.
Ah, Vinícius, mas dá para transformar dados também no Tools Agent? Também dá. Então, porque o Conversational foi meio que o primeiro que saiu, sabe? Então, hoje, quando você utiliza ele, é mais nesse princípio, quando você não precisa tanto um foco em chamar funções. E levantando uma aspas, esses 3 modelos são os modelos que a gente mais vai utilizar. Vocês vão ver poucas vezes esses outros 3 aqui sendo utilizados. Ah, Vinícius, significa que não dá para utilizar os outros? Dá para utilizar os outros, eles são bem úteis em diversas situações. Mas vocês vão ver que o que é mais frequente de ser utilizado são esses 3 aqui. Plan and Execute Agent. Se você for para outras plataformas, DeFi, outras plataformas, até mesmo o Creo AI, esse aqui vai ser o equivalente ao CEO, né, que o pessoal fala quando você faz aquele enxame de agentes, que você pega um agente central, e aí esse agente central chama outros. Então, esse Plan and Execute Agent, a proposta dele é pegar uma tarefa e quebrar ela em um planejamento de tarefas para serem executadas. E aí você pode pegar esse planejamento de tarefas a ser executado e delegar para outros agentes, por exemplo, para eles executarem, trazerem a resposta. Então, esse aqui é um agente de planejamento de uma tarefa para você conseguir fazer uma tarefa complexa, simplificar ela, quebrando ela vamos dizer aqui, numa estratégia mais inteligente. Mas vou falar para vocês que eu particularmente ainda não uso tanto isso aqui. Quando você vai ter que usar isso aqui realmente quando você vai fazer uma coisa muito complexa, tá, gente? Vocês vão ver que quando vocês têm que fazer um atendimento, quando vocês têm que fazer assim algo que é mais trivial para as empresas, isso aqui vai ser muito raro de ser utilizado, de verdade. React Agent. Esse React Agent, eles fizeram, é uma funcionalidade tentando simular o modelo O1 da OpenAI. O modelo O1 da OpenAI, qual que é vamos dizer assim, o core por trás dele? É você utilizar eles pegaram o próprio modelo 4, por exemplo, só que ao invés do 4 já responder na hora, ele vai ficar inteirando várias vezes aquela pergunta e vendo se ele consegue quebrar aquela questão em vários pontos, mais ou menos igual esse aqui faria, né? Só que ele mesmo quebra a questão e ele mesmo tenta resolver todos os pontos que ele quer, tipo, esses subtópicos que ele criou para conseguir chegar numa resposta final um pouco mais elaborada. Então, o React Agent é uma tentativa de simular esse processo. Então, ele é muito interessante para algumas situações, mas eu não vou falar para vocês, vou dizer para vocês falando que ele é perfeito, que ele é muito bom, tão bom quanto o O1. Tá? Pelo menos na experiência que eu tentei aqui, não foi uma experiência tão perfeita, tá? Mas é aquela parada. Isso aqui eu tô falando agora, ó, minha gravação tá sendo dia 13/12/2024. Pode ser que em janeiro isso aqui já esteja insano de bom. A gente tá falando do mercado de IA. Cada 2, 3 meses dobra, triplica, quintuplica a capacidade das coisas e a gente tem que tá sempre antenado e nunca ter um preconceito com qualquer tipo de ferramenta, porque nesse mês ela pode não estar funcionando, mas no mês que vem ela pode estar funcionando. E por fim, nós temos o SQL Agent. SQL, para quem não entende o que é isso, ele é a linguagem de programação dos bancos de dados. Então, todo banco de dados, não todo, né? Mas a grande parte dos bancos de dados mais famosos, assim, que a gente tem dentro do mercado de bancos de dados estruturados, são em cima da linguagem SQL. Então, esse agente, ele pode ser extremamente útil para a gente conseguir obter dados de um banco de dados. Então, por exemplo, você precisa fazer com que o seu agente obtenha um dado X. Ao invés de você, sei lá, utilizar nós prontos, por exemplo, a gente até tem o Supabase aqui, né? Os nós do Supabase para pegar linhas e tal. Mas, quando você usa esses nós, eles têm uma certa limitação. Existem alguns tipos de consulta que a gente faz em banco de dados que são um pouco mais complexos. Para quem já compreende de banco de dados vai entender o que eu estou falando, que você consegue montar uma query dentro de um banco de dados, e dentro dessa query você consegue criar uma subquery com joins. Então, isso é um conceito um pouco mais difícil, gente, eu não vou extrapolar aqui, tá? Mas imagina que você faz uma mega consulta que envolve várias tabelas ao mesmo tempo e você tem que linkar essas tabelas, puxar dado daqui, puxar dado dali, com filtro em todas as tabelas, é algo um pouco mais complexo de ser feito. E quando você tem que ir para esse nível de complexidade,
acaba que esses nozinhos prontos aqui que tem no N8N não suprem. E aí você precisa criar esses tipos de queries que tenham joins com subjoins e subselects dentro da sua consulta. E aí, para isso, essa questão de utilizar um agente que produz um SQL, que pode produzir esse nível de consulta mais detalhado e mais complexo, pode ser uma mão na roda para ele conseguir trazer esses dados cruzados de tabela e esse tipo de coisa. Hoje é a única funcionalidade que eu consigo enxergar boa para esse SQL. Só que isso aqui você só vai geralmente para fazer soluções desse nível, você vai ter que realmente pegar clientes que trabalhem, ou seu cliente é, por exemplo, algum setor que faz Power BI, Analytics mais detalhado, assim, que o pessoal vai precisar de consultas mais complexas, né? Ou realmente uma empresa, uma empresa global aí que realmente tem multitabelas e às vezes seguem certinho as boas práticas de banco de dados para você ter que ir para esse lado de fazer cruzamento de dados, esse tipo de coisa. Então, esse é um resumão de todos os agentes. Agora, vamos fazer aí vamos fazer aqui agora, eu vou montar para vocês, eu já tenho montado aqui, mas eu vou seguir o passo a passo com vocês, montando um agentezinho básico, só para vocês entenderem como funciona a dinâmica. Eu vou usar o Tools Agent aqui, mas é para vocês entenderem como funciona a dinâmica de utilizar as tools e de utilizar o Postgres aqui, o Chat Memory. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que usar, e eu vou recriar esse agente aqui, tá em cima. Então, primeiro de tudo, eu utilizo sempre OpenAI. E aí eu tenho a credencial aqui já cadastrada. Como que eu cadastro credencial, Vinícius? Tem que ir lá na OpenAI, então vocês vão entrar lá no playground da OpenAI e vão pegar a API Key da OpenAI. Ela é simples, é bem simplesinha de pegar, vocês vão ver que não tem muito segredo. Não tem nada a ver, você não precisa pagar o ChatGPT, tá bom? Vou falar o contrário que muita gente pensa, só precisa botar crédito. O mínimo é $5, acho que precisa botar crédito. Bota crédito, gera a chave API da OpenAI, vocês vão ver que é muito simplesinho. Não vou me aprofundar nisso nesse aqui. E cadastra ela aqui, ó. Coloca aqui a chave de API, salva e pronto. Ela já vai ficar aqui. E aí aqui você tem os modelos. Eu estou utilizando o 4O Mini porque é o mais barato e que tem um custo-benefício bom, vamos dizer assim, né? Então, beleza. Para memória, a gente tem vários tipos de memória, né? Essa aqui é a memória que usa a própria memória do servidor. Não acho tão legal. Acaba sendo muito desgastante para o servidor. Mas tem muita gente que usa a do Redis, que gosta de usar a do Redis. É normal, é boa também. Mas eu prefiro usar a do Postgres porque eu já utilizo o meu banco de dados no Supabase. Então, eu utilizo a memória aqui também no Supabase. Porque o Supabase ele é um banco de dados Postgres. Então você consegue criar essa memória no seu Supabase. Como que você faz isso? Ó, eu vou mostrar aqui agora para vocês o passo a passo. Cria sua conta lá no Supabase, cria um projeto lá no Supabase, aí beleza, criou a conta, criou um projeto, você vai estar nessa tela aqui. Então, você vai clicar aqui no Project Settings. Então, abriu aqui o Project Settings. Na verdade, eu acho que nem precisa mais, porque a interface do Supabase mudou um pouquinho, tá? Mas, antigamente, se você tá na interface antiga, estaria aqui no Database, tá vendo? E aí, aqui em cima teria as informações. Como está na interface nova, você vai clicar aqui em cima aqui, ó, em Connect. Aí vocês estão vendo que tem esses Direct Connection ou Transaction Pooler. Vamos pegar do Transaction Pooler, tá? Que ele é compatível com o IPv4. As informações que a gente precisa pegar, o host, ó, se vocês vierem, vocês vão vir aqui no N8N, né? Vão escolher uma memória de Postgres, vai vir aqui, vai criar uma nova credencial, ele vai pedir aqui o host. Então eu coloquei aqui vou colocar aqui o meu host. Ele vai pedir o nome do database. Aqui, ó, database, clica nesse view parameters aqui, tá? Então você vai pegar o database Postgres, acho que aqui já tá Postgres normal. O user, ele tá aqui, ó, Postgres, esse negócio, aqui, beleza. A porta tá essa aqui, ó, tá vendo? 6440, essa aqui. E o password, ele é o password quando você criou o seu... Não o password da conta do Supabase. Quando você cria um banco de dados, quando você cria um projeto do banco de dados do Supabase, você tem que criar uma senha. E aí é aquela senha que ele vai pedir.
Caso você não saiba a sua senha, você pode vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, Reset Database Password. E aí você coloca uma senha nova, você pode até pegar esse aqui, ó, Generate Password, clica aqui, ele vai gerar para você, aí você copia e Reset Password. E aí você pode botar esse password lá. Eu tenho a senha aqui. Então eu vou colocar o meu password aqui e vou dar um save e pronto. Conexão salva testada e salva com sucesso. Tá? Vou até colocar aqui um nomezinho, colocar aqui aula YouTube Vinícius Lopes. Pronto. Então dei um save aqui, ele vai ficar agora com isso aqui. O que é importante entender dentro da memória? Aqui a memória, o Session ID, ele vai ser como se fosse o ID de cada conversa, né? Como se tivesse um ID único para cada conversa. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, esse take from previous node automatically, significa que a gente está pegando automaticamente do último nó e ele vai procurar um que tem esse nó ali, ó, esse nome ali, ó, Session ID Parameter. Não gosto de fazer assim. Eu prefiro, você clica aqui, ó, Define Below, e aí tem esse key. Esse key você vai escolher. Em geral, o que que eu faço? O que que eu escolho como um key? Eu escolho o número de WhatsApp da pessoa, porque não existe dois números iguais, por exemplo. Então, eu prefiro escolher aqui como o número de WhatsApp da pessoa. E vale notar que eu não escolho o número de WhatsApp da pessoa com... Geralmente, por exemplo, se você pega Evolution, vem com @, sei lá, WhatsApp, s.whatsapp, alguma coisa assim. Não, eu coloco só o número da pessoa. Eu não coloco todo esse restante, porque essa session key às vezes dá umas bugadas se você usa muito caractere especial na key. Então é importante que sejam só, tipo, letras e números, no máximo, sei lá, uns traços no meio. Caso você não queira, caso você queira gerar uma key automaticamente, você pode fazer isso com um no-code, por exemplo. Pede no ChatGPT. Preciso de um no-code que gere um código aleatório no padrão SHA 256. E aí ele vai gerar para você um código lá do no-code, e você pode criar um no-code aqui antes para fazer esse processo para você, e aí você sempre vai ter uma key nova de acordo com o cliente, né? Mas vai ser difícil você vincular isso, por isso que eu prefiro o número de WhatsApp, porque a informação que sempre vem no webhook, quando a gente está usando principalmente o WhatsApp, é o número de WhatsApp da pessoa, beleza? Aqui é o nome da tabela que vai ter lá no nosso Supabase. No nosso caso aqui, eu vou colocar uma key aleatória, eu vou colocar só o número 1, por exemplo, por enquanto. Aqui é o nome da tabela que vai ter lá no banco de dados. Lembra, o banco de dados não funciona bem com letra maiúscula, número também, principalmente no começo, e espaço. Não funciona bem. De preferência, nesse padrãozinho aqui, ó, tá vendo? Tudo letrinha minúscula, no máximo um underline para representar o espaço, tá? Eu vou deixar dessa forma mesmo. Aqui o Context Window Length, ele é o tamanho da conversa. Então aqui ele só vai lembrar das 5 últimos contatos, conversas que tiveram, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, 50, aí você controla. Porque o que acontece? Você coloca aqui 5, na sexta interação, ele vai vir e vai apagar a primeira. Então você tem que levar isso em consideração dentro da janela de contexto do agente. Beleza. E claro, é importante lembrar, por exemplo, se você tem 50 mensagens aqui, toda vez que a pessoa mandar uma mensagem, essas 50 mensagens vão ser carregadas antes dessa mensagem e depois vai carregar essa mensagem. Então isso vai empilhando também o custo, né? Porque toda vez que você mandar uma mensagem, todas essas mensagens vão ser carregadas na LLM. Então beleza, temos aqui o controle da memória. E aqui, por fim, nós temos o controle das tools. Aqui dentro das tools, a gente tem aqui um conceitinho. Vamos lá, agora eu já vou começar a utilizar esse aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui, vou apagar essa memória que eu tinha feito em outro banco e vou colocar essa memória aqui. Vou até apagar esse cara aqui e eu vou começar agora a trabalhar com esse aqui que já está pronto. Aqui dentro das tools, a gente tem vários tipos de tools. É importante ficar salientado. A gente tem essas recommended tools, que elas têm um funcionamento diferente dessas daqui. Como assim, Vinícius? Essas aqui são nós prontos de aplicações, então são aplicações específicas que chamam informação. Porém, eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou colocar uma tool aqui do Gmail. Vocês podem reparar que essa tool aqui do Gmail, ela não tem um lugar onde você pode falar, porque às vezes você fala, eu preciso passar, o agente recebe o nome da pessoa, por exemplo, dentro do prompt, eu vou colocar aqui o nome, eu vou colocar aqui o prompt como eu setei. Você é um agente, um consultor de clínica odontológica, siga o seguinte script para o atendimento padrão. Quando o cliente mandar a primeira mensagem de contato, se apresente e pergunte o nome do cliente. Quando o cliente informar o nome dele, chame a tool, cadastra nome, e passe como parâmetro o nome do cliente nessa tool. Vamos dizer que essa tool, cadastra nome, fosse a tool envia e-mail. E o título do e-mail é o nome e o corpo do e-mail é uma poesia em cima do nome da pessoa. Sei lá, qualquer coisa assim. Se eu venho nessa tool aqui, em específico do Gmail, não tem um lugar onde eu estou conseguindo passar esse parâmetro. Não tem, ó. Se vocês forem ver aqui, ó,
mesmo que eu coloque a tool description manually, ele tá falando aqui, ó, consumo de Gmail API. Aqui eu posso colocar, sei lá, envie um e-mail, chamar essa tool quando for enviar um e-mail para o usuário, sei lá. Só que eu não tenho como configurar quais são as informações que vão chegar nessa tool. Tipo, não tem um campo para isso. Então, o que o N8 fez aqui para essas tools em específico? Todas essas aqui. Esse método que eu tô falando vai funcionar em todas essas other tools aqui, tá vendo? Todas essas aqui vai funcionar esse método. Você pode vir aqui, por exemplo, pô, mas qual que é o e-mail do cara? Se o cara passar o e-mail, por exemplo, para você, no meio da conversa lá, como que ele busca esse e-mail? Como é que eu coloco esse e-mail aqui? Eles deixaram aqui um comando, ó, vocês vão mudar aqui para expression, pode abrir duas chaves aqui, e aí vocês estão vendo aqui, quando você abre duas chaves, ele tem todos os tipos de comandos que são possíveis aqui, né? E dentro de um desses comandos, nós temos o comando AI, cadê? From AI. Esse comando é o comando que a gente tem em específico nesse subnós que eu mostrei para vocês, para ele obter informações da conversa com o agente. Então, quando o agente chegar e chamar essa função, ele fala, ó, tá na hora de mandar o e-mail. Você vai vir aqui, ó, e vai pegar, por exemplo, preciso pegar o endereço de e-mail da pessoa. Então, aqui vai ser e-mail. Então, e-mail, sei lá, usuário. Por exemplo, né? Eu vou chamar, o nome desse daqui vai ser e-mail usuário. Aí eu coloco uma vírgula aqui, ó, tá vendo? Coloco uma vírgula aqui. Você pode deixar também isso aqui entre aspas. Aqui, deixa ele entre aspas. Aqui, por exemplo, na descrição, o que você vai colocar? Você vai colocar literalmente uma descrição de qual é essa informação que você está buscando. Então, e-mail do usuário. Aqui será inserido o e-mail que o usuário passou na conversa com a IA, por exemplo. Então eu vou criar uma outra IA bem rapidex aqui e vou criar ela com esse prompt de e-mail. Vamos fazer esse, ó, só para vocês verem funcionando, né? Para não ficar tão abstrato. Opa, uma bugadinha aqui, já para não ficar tão abstrato. Vou botar aqui um balãozinho. Beleza, tá aqui como, sei lá, 2. Ok. E aqui, sei lá, vou colocar teste. Aqui, o subject teste e teste. Só para vocês verem essa parte funcionando aqui. Então, eu vou colocar um prompt bem simples. Você vai se apresentar como enviador de e-mails de teste. Após sua apresentação, peça o e-mail do usuário para enviar o e-mail do teste. Beleza? Então, ok. Aí, a gente tem isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma conta de Gmail aqui que já tá. Tem uma conta de Gmail. Show de bola. Eu vou colocar aqui, ó, peça para o usuário chamar o e-mail de teste, tal, e ele vai chamar essa função aqui que eu já estou chamando ela, né? Já dei a descrição, né? E aí eu vou chamar ela, peça e-mail, quando o usuário passar o e-mail, chame a função, a função não, né? A tool, sei lá, a tool envia e-mail. Pronto. Vou deixar ela bem simplinha assim, e aí essa tool aqui vai ser a envia e-mail, certo? E aqui eu estou buscando o e-mail do usuário. Então vamos ver se ele consegue já se comportar dessa forma. Aqui, ó, vou resetar aqui. Ok, boa noite. Ele vai se apresentar, né? Aqui, ó. Serviço de e-mails de teste, posso te ajudar com isso. Qual é o e-mail para que eu possa enviar no e-mail de teste? teste@teste.com. Então vocês vão ver que ele vai vir e vai chamar aqui, ó, chamou a função. E vocês podem ver aqui, ó, que a nossa informação teste@teste.com, que foi o e-mail que eu passei aqui, veio parar aqui. Então, sempre que você precisar pegar uma informação de contexto que foi passada dentro da conversa no momento em que essa função foi chamada, você consegue obter com esse From AI. É para isso que ele serve. E isso se estende para qualquer campo que esteja aqui desse subnó. Ou qualquer campo que esteja aqui de qualquer um de todos esses other tools. Todos esses nós, essa mesma funcionalidade que eu acabei de mostrar do From AI vai funcionar. Tá bom? E, inclusive aqui, se você quiser colocar, por exemplo, colocar pessoas em cópia. Quer alguém que coloque em cópia? Se você colocar aqui, From AI, e-mail cópia. Aqui será inserido o e-mail que a pessoa pediu para colocar em cópia nesse e-mail. Ele vai pegar e vai buscar essa informação dentro do contexto e vai pedir vai buscar com o nosso agente e falar para ele inserir essa informação aqui. Então,
esse é o maior trick point, né? É o ponto mais chave para vocês entenderem desse tipo de nó. Porém, essa mesma funcionalidade de colocar o From AI não funciona nesses 3 nós. Nem no Code Tool, nem no Call N8N Workflow Tool e nem no HTTP Request. Ele não funciona, esse método de usar o From AI não funciona. Então, esqueçam de usar isso quando você precisar. Então, assim, se você tem uma funçãozinha que é simples, por exemplo, enviar um e-mail, agendar alguma coisa que não precisa fazer nenhum tipo de consulta, criar um documento, atualizar um documento, subir um arquivo no Google Drive, alguma coisa que é uma única ação, que você não precisa de validação, não precisa de nada mais, todas essas tools aqui vão servir como uma mão, vão cair como uma luva para você, e a forma de você preencher as informações dela é com este método, From AI. O nome do dado que você quer pegar e uma descrição desse dado. Então, isso é o que é mais importante. Agora, vamos para como você consegue preencher as informações se você estiver usando um nozinho desse aqui, que é um cadastranome. Um cadastranome, desculpa. Que é um Call Another Workflow. Esse outro nó, ele é um nó que você vai literalmente chamar um outro workflow. Ó, só para mostrar para vocês, eu fiz a interação utilizando aquele nozinho, né? Eu não tinha no meu banco de dados aquela tabela, lembra? O N8N, essa aqui, ó. N8N Chat Histories. Mas ele veio aqui, ó, se eu vier aqui na minha tabela, ó, ele vai criar automaticamente, ó, tá vendo? Para mim, N8N Chat Histories. E aqui tá o histórico das conversas que eu tive dentro disso aqui. Ó, esse aqui é o Session ID, tipo, a identificação dessa conversa. E aqui a interação. Quando eu digitando, que foi aqui, ó, a primeira interação, boa noite aqui. Quando é IA, ele coloca type AI, tá vendo? E aí ele vai fazendo dessa forma. Então, voltando. Vou apagar esse aqui. E agora eu vou para o outro contexto, que é o contexto mais complexozinho. Que é a gente está utilizando aqui agora, coloquei um assistente de clínica odontológica. Então, a primeira coisa, ele vai se apresentar e perguntar o nome. Quando a pessoa responder o nome, ele vai chamar tu cadastra nome, para tipo como se fosse cadastrando um usuário no CRM ou cadastrando um usuário num banco de dados, né? Algo bem simplório. E depois vai perguntar quando que é a data que ele quer marcar uma consulta. Então, o cliente vai informar a data que ele quer marcar a consulta, vai chamar, e aí, quando o cliente falar quando ele quer marcar a consulta, ele vai chamar tu cadastro horário. E aí ele vai passar como parâmetro a data que o cliente informou com ela no padrão tal. Não precisa informar o cliente que você está formatando a data, porque às vezes ele fala, estou formatando a data, sabe? Aí não precisa informar isso. Apenas faça esse processo internamente, passa como parâmetro esse formato. Após a tu confirmar o agendamento, agradeça o cliente e fala o que ele precisar, para o que precisar você estará lá. Mais uma coisa que é bom a gente acrescentar aqui dentro desse contexto, é colocar aqui, ó, esse now. O now, ele pega aqui o dia, tá vendo? Formatadinho, bonitinho, com horário. Aí eu vou colocar aqui, ó, esse para você se basear caso precise da data específica. Hoje é dia tal. Esse está no padrão GMT0. Quando trabalhar, faça no padrão de Brasília. Então, ok, aqui eu só passei aqui de base para ele, caso a pessoa precise falar, é amanhã, mas ele não sabe quando é amanhã. Então, se você passa essa informação aqui, a partir de agora ele sabe que hoje é dia 14, entendeu? Já é dia 14/12, então amanhã é dia 15. Dentro desse nó do AI Agent, quais informações que a gente precisa setar? O tipo de agente, então eu estou usando o Tools Agent. Aqui, uma coisa que eu vejo muita confusão dentro da comunidade de IA. De uma galera que às vezes não sabe muito mexer, e alguns youtubers não sabem muito mexer, e ensinam de forma errônea. Esse campo aqui que é text, aqui ele tem que conter apenas as informações de texto, apenas as informações de input do contexto. Tudo que for informação instrucional, que serve para você instruir o seu agente de como se comportar, de como responder, ele tem que vir no system do teu agente. Então, a gente tem aqui, se vocês vierem aqui, eu já adicionei, mas no ADD Options, ele vai ter aqui esse System Prompt ou System Message. E aí você adiciona, e aí aqui você vai colocar todas as instruções do seu agente, porque o agente ele vai performar em cima das instruções que estão no System. Ah, Vinícius, mas se eu colocar as instruções no text, ele funciona também. Funciona, mas a efetividade é muito menor. Ela é muito reduzida. Então, utilize sempre as instruções no System, porque ele é feito para isso. Ele é feito para você atribuir instruções para o agente se comportar de uma forma específica. No text, tem que compor apenas
realmente o dado que está entrando para aquela pessoa, para aquele agente, no caso, desculpa. Então, aqui eu estou utilizando, aqui você coloca o texto e aqui você coloca o system, que é para você conseguir colocar as informações. Aqui você consegue colocar mais algumas opções, por exemplo, max iterations, você consegue colocar um total de interações para aquela pessoa, para evitar spam, coisa assim. Então tem algumas funcionalidades aí para evitar problemas, vamos dizer assim. E agora que a gente vai começar o pulo do gato. Este nó, que é o nó Call N8N Workflow Tool, ele é um nó que a gente mais vai utilizar na nossa vida, porque é o que mais dá liberdade para a gente construir com ferramentas um pouco mais parrudas e complexas dentro do N8N para os nossos agentes. Então, se você vier aqui dentro dessa tool, eu vou colocar esse exemplo aqui que já está preenchida. A gente tem o nome da tool, né, que você poderia colocar o nome aqui. A gente tem uma descrição, que é para colocar quando é para chamar aquela tool. E a gente tem aqui o source, esse database, é só para falar que ele está dentro do database do meu banco de dados aqui do meu N8N, e aí você consegue puxar a lista de todos os fluxos que você tem no seu N8N para selecionar. Você pode selecionar dessa forma, ou você pode pegar o ID. Se você colocar expression aqui, ó, tá vendo? Então, é um número, pega um by ID, ele vê um número aqui, é esse número aqui que tem na URL, tá vendo? Então, eu posso pegar by ID, por exemplo. Field to return. Quando esse agente no N8N ele chama uma função, uma tool, ele chama essa tool e ele vai ficar esperando a resposta. E aonde que vai vir essa resposta? Tem que vir a resposta para a gente, a que vai entrar como resposta aqui para ele, vai ser no campo que você setar aqui. Por padrão, ele vem em response. Se você quiser colocar banana, você tem que ter um campo banana lá no final. Mas por padrão, ele vem no campo response. Então, eu criei aqui, né, esse aqui, coloquei ele para rodar nesse ID. Se você estiver fazendo o from list do modo fixado, vocês podem ver aqui que ele até já deixa uma opção create a new sub workflow. Então você já consegue criar automático aqui um workflow interno, né, dessa situação. Então, beleza. Aqui é o workflow que eu criei. Então, eu criei esse workflow e aí vocês vão entender como eu faço isso. Todas as funções que eu adicionar, se eu adicionar mais 10 funções aqui, todas elas vão chamar esse mesmo workflow. E aí vocês vão entender como que eu subdivido para entender quando ele está chamando a função 1, quando está chamando a função 2, quando está chamando a função 3, que é a partir deste switch. Mas isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho. Aqui a gente tem esse edit fields. Então o edit fields, tá vendo? Ele vai ter que ser sempre o último nó. Então o último nó desse workflow, sempre no lugar que eu executar, ele vai ter que ser um nó que tem esse campo response. Então, o meu edit fields aqui tem o campo response, e para essa função específica, que era de cadastrar o nome do banco, eu estou retornando o nome cadastrado. E para essa outra, que é o de cadastro horário, response com horário cadastrado. Então, tenho esse campo response que eu devolvo uma informação pro meu agente. Seja essa informação um texto fixo, igual eu coloquei nome cadastrado, ou sei lá, imagina que ele buscou no banco de dados e está trazendo um dado do banco de dados e quer informar esse dado pro agente, é só você passar esse dado dentro desse response. Beleza. Então, entendido esse field to return. Aqui a gente tem esse extra workflow input. O extra workflow input, ele serve para você conseguir passar informações. Na hora que você chamar essa função, você vai conseguir passar uma informação a mais dentro dessa função que não seja a informação que está vindo na conversa. Então, por exemplo, imagina que você está chegando pelo webhook o número de telefone da pessoa, certo? Então, você quer passar... Imagina que tem uma função que você tem que ir lá no banco de dados e pesquisar o número da pessoa para pegar um dado dela. Só que ela não passou essa informação, ou se passou muito tempo atrás no chat, isso pode ficar subjetivo para IA entender, é melhor passar de forma fixa. Então você consegue passar esses extra workflow inputs de uma forma, vamos dizer assim, que externa a conversa, ao prompt do agente, ao que está acontecendo ali na interação do agente. Então aqui, como eu estou fazendo isso? Eu estou passando esse WhatsApp, eu passo ele do tipo string mesmo, e aqui eu pego o JSON. Aqui quando você vem para mapping, ó, aqui ele está em debugging, né? Mas quando você vem para mapping, ele vai aparecer todos os nós aqui. Vocês vão ver quando a gente executar uma vez. Ele vai aparecer todos os nós anteriores, que é esse edit fields e esse aqui de atrás, né? Inclusive tem que colocar até um outro aqui de conversa, né? O de balãozinho de conversa. Com chat message. Então, eu vou iniciar a conversa e ele vai vir nesse edit field. Nesse edit field eu coloquei de forma fixa, né? Porque como não tô chamando do WhatsApp, ele não tem nenhum número de WhatsApp. Então eu tô colocando só o número de WhatsApp de forma fixa, um número aleatório. E aqui eu coloquei o nome da variável e o nome e o valor dessa variável com o mesmo nome da variável. Por quê? Na hora que eu vou, por exemplo, chamar esse cadastra nome, essa função cadastra nome, eu quero que o nome dessa função aqui em cima, porque quando você chama no prompt, você tem que chamar por esse nome aqui, a tool. Então vocês podem ver que aqui, ó, no prompt aqui dele, eu tô chamando, cadê o cadastro
cadastra nome, aqui ó, cadastra nome, tu cadastra nome. Então eu chamei ela nessa função, certo? Então essa função aqui tem que ter o nome, cadastra nome. Então eu tô pegando o nome dessa função aqui. Só que eu quero que quando essa informação chegue lá no outro workflow, que é esse workflow que eu tô chamando, eu quero que também chegue esse nome lá, para eu saber identificar qual função que tá chegando aqui nesse workflow, para eu poder filtrar e mandar para o fluxo correto. Então eu peguei e coloquei o mesmo JSON aqui, ó, tá vendo? É o mesmo JSON que tem o nome que tá aqui no Edit Fields. Então beleza. Então passei o WhatsApp, passei o JSON, e agora existe um outro processo, que isso aqui é um processo bem mais complexo. Para quem já tá na minha comunidade, já vai entender muito bem esse processo, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês entenderem. Quando você tem que chamar uma função dentro do Assistant da OpenAI, ele te permite você criar a função aqui, as functions, as tools lá no que tem ali, são chamadas de functions dentro dos Assistants da OpenAI. E quando você clica aqui em mais functions, vocês estão vendo que tem um código aqui, ó, tá vendo? Esse código, ele é um método de inserir as informações, de passar umas informações para tu, de maneira que a informação fique totalmente estruturada. Então, isso é algo que eu não vou me estender muito aqui, senão vai demorar muito tempo. Mas o que eu posso passar para vocês é que você pode utilizar como padrão esse stock price, e aí você vai vir aqui, ó, e copia desta abertura de chave até essa abertura de chave aqui. Copia. E aí quando você vier no seu fluxo aqui, você vai vir aqui e vai colar essa informação aqui. Então eu vou colocar aqui embaixo, só para colar aqui. Ó, colei a informação aqui. Quais as informações que eu vou alterar aqui? Esse xzinho tá porque eu já tenho essa informação aqui. Tá vendo aqui que tem properties e ele tem esse symbol? Esse symbol é o nome da minha variável. Então, por exemplo, se eu tô nesse cadastra nome, o que eu tô passando como parâmetro? Não, o nome da pessoa? Então, eu tô passando o nome. Se eu tivesse passando o nome e o e-mail, aí eu teria que vir aqui, ó, copia, tá vendo? Ó, do nome, abre chave, até você fecha a chave aqui, bota uma vírgula, dou um enter e copia aqui de novo. Aí eu colocaria, sei lá, e-mail. Aí ele passaria a passar o nome e o e-mail. E aí aqui eu tenho que colocar na descrição, sei lá, o nome do usuário, por exemplo, Lucas. Aí aqui, se fosse o e-mail, eu colocaria o e-mail do usuário, por exemplo, lucas@teste.com. Então, vocês podem sempre montar dessa forma. Então, vocês vão vir aqui nesse agente, vocês vão acionar esse Specify Input Schema e vão colocar aqui Define Below. Se vocês deixarem Generate from JSON Example, vai dar sempre errado. Isso aqui vai ficar muito ruim, tá? De verdade mesmo. Não deixem dessa forma, deixe Define Below. Lembre-se de sempre estruturar isso dessa forma. Então, voltamos aqui, ó. Então, eu fiz isso, ó. Eu copiei aquele código lá do ChatGPT, que eu já consigo gerar aqui no Assistants, colei aqui, e aí eu coloquei aqui, ó, o nome, o tipo, que em geral você vai quase sempre usar string, e você vai colocar a descrição, fechado? É isso. E aí aqui você coloca no required, muda aqui o required para nome, só para ele entender que esse parâmetro aqui que está sendo passado, ele é obrigatório, precisa ter esse parâmetro, senão a função não pode seguir. Não pode dar sequência, precisa ter um nome, só para isso. E aí você vai fazer isso em todas as funções que você for criar. Então, saiba, é muito importante você ter esse esquema, porque senão a informação vai ficar meio quebrada na hora de ir para o outro fluxo, na hora de chegar aqui nesse fluxo de funcionalidades. E aí agora entendido, isso aqui é tudo sobre este nó de chamar o outro fluxo. Eu criei mais um nó, que é o de confirma horário, mesmo processo. Tô pegando aqui do Edit Fields, tô pegando aqui do Edit Fields também ali o WhatsApp, e tô pegando aqui do Edit Fields a mesma informação que eu tô colocando aqui, né, que é o nome da função, para saber subdividir ela lá no outro fluxo. E aqui eu tô passando a informação, aquele mesmo código que eu mostrei para vocês como obter, mudei aqui para data de agendamento, e aí eu coloquei como a data tem que ser passada. Ela tem que ser passada nesse padrão aqui. E coloquei que a data de agendamento é required. Fechado? Então, esse é um fluxozinho bem simplesinho que eu montei, tá? Bem assim, elementarzinho, só para vocês verem funcionando e vocês entenderem os conceitos e as nuances de como utilizar esse nó aqui, tanto com as tools, esse tipo de toolzinho aqui, ou com essas tools aqui de chamar um outro fluxo. E aí vamos entender. Quando eu chamo um outro fluxo aqui, o que eu faço aqui nesse switch? Esse switch, ele serve para eu conseguir determinar qual é a função que está entrando. Eu não estou passando aqui, por exemplo, como um parâmetro extra, o nome da função. Então eu pego esse nome aqui, ó. Esse aqui é um exemplo que eu deixei já fixado, e é como ele chega, ó. Então às vezes ele chega, só que aqui estava errado, né? Que aqui eu estava fazendo com outro padrão, ó. Mas ele chegaria, por exemplo, com esse... Imagina que ele vai chegar com esse nome aqui, ó. Cadastra nome. Ele chegaria assim...
dessa forma assim. Então, por exemplo, ele vai chegar aqui, ó, o cadastra nome, então eu tô arrastando aqui o nome função aqui, e tô falando, quando esse nome função for igual a cadastra nome, vem pra cá, vem pro de cima. Quando um nome função for igual a cadastro horário, vem pro de baixo. Deu pra entender? E aí, aqui, ó, se vocês forem ver, em todas as funções de chamar, o nome é nome função, ó. Nome função e nome função. E se você tivesse mais 10 ferramentas dessa, você criaria 10 ferramentas dessa com essa extra workflow input para ter o nome função. E dessa forma você consegue sintetizar tudo num único fluxo aqui extra, né? Porque aí, se não, imagina se você tem 15 ferramentas, você vai ter que ter 15 fluxos desse, pô, ia ser muito ruim. É muito ruim para dar manutenção, sabe? Então fica mais fácil de você conseguir, mais organizado, né? De você conseguir dar uma manutenção nisso aqui. Então, sem mais delongas agora que já foi passado todos os conceitos de tudo, tá? Eu não coloquei mais nada aqui dentro. Tá, você aí, claro, poderia se colocar, por exemplo, aqui um nó do calendar aqui para criar um evento aqui, por exemplo, lá dentro do calendar, pegar informação. Não vou colocar isso aqui só porque a ideia é vocês entenderem o conceito. As funcionalidades, aí vai de cada negócio, vai de cada projeto que você queira fazer. Então, por isso que para mim não vejo sentido de colocar isso aqui agora. O importante é vocês entenderem, porque essas funcionalidades aqui vocês mesmos conseguem fazer por conta de acordo com o projeto, fechado? Inclusive, vou pausar agora um momento antes da nossa execução final. Essa aqui é uma aula que eu adaptei, eu tô montando ela agora de uma forma mais detalhada lá para minha comunidade, mas eu adaptei os conceitos gerais aqui pro canal. Então, se você tem interesse em aprender sobre IA e aprender sobre tudo dentro desse universo, tudo do universo de conseguir gerar um agente de inteligência artificial do zero, assim, até as instalações do zero, né? Até os passos de venda e os passos mais avançados, e também a questão de abrir um pouco a sua cabeça nesse aspecto de IA, para não ficar só bitolado em chatbot, primeiro link aqui da descrição ou nos comentários fixados, lá tem a minha comunidade. Assim, é algo que eu prezo muito na minha comunidade, trazer muito conteúdo novo, atualizado para vocês, isso seja de conteúdo novo de mercado que não existe no mercado, ou conteúdo que já existe em várias comunidades, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então eu tento trazer tudo que é de mais novo e mais fresco para vocês lá dentro da comunidade, e claro, né, o que também está validado. Óbvio, além disso, toda semana tem lives que eu trago temas diversos, desde fluxos até temas inovadores dentro desse mercado de inteligência artificial para vocês ficarem mais antenados. E também, ao longo da semana, caso você tenha dúvidas para você conseguir acelerar o seu processo, tem o meu suporte no WhatsApp. Tá? Então, acho que esse é um grande diferencial que faz com que você consiga acelerar muito a sua jornada dentro desse universo. Então, novamente, primeiro link da descrição ou dos comentários fixados. Mas vamos para a execução agora do nosso fluxo. Eu vou deixar aqui salvo, tá salvo aqui. Vou só mudar aqui o ID, botar o ID 2, botar o ID 3 aqui. Beleza, exclui, salva. Vamos dar um chat. Então eu vou apagar aqui também. Vou colocar aqui, ó, boa noite. Então beleza, ó. Boa noite, meu nome é... eu não coloquei um nome para ele, né? Então vamos dar um nomezinho para ele aqui, ó. Se apresente como Carlos. Carlos, pronto. Vamos dar um nomezinho pra ele, né? Coitado, vão ficar sem nome, ficar sem crise. Vai que dá uma crise de identidade nele, né? Vou só mudar para colocar aqui 4. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, eu sou Carlos, da Clínica Odontológica. Qual o seu nome? Vinícius. Obrigado, Vinícius. Quando você gostaria de agendar a sua consulta? Pode ser amanhã às 14. Ó, e aqui ele chamou aqui, ó, tá vendo? A confirma horário. Sua consulta foi agendada para amanhã às 14. Agradeço pela preferência, Vinícius. Se precisar de qualquer coisa, estarei à disposição. E se a gente vier agora no nosso workflow aqui e vier nas execuções, as duas últimas execuções que foram agora, tá vendo? São desse momento. Primeiro, mandei meu nome, ele chamou cadastra nome. Depois, mandei o horário e ele chamou cadastra horário. Vamos ver as informações que chegaram aqui? Então, ó, na primeira eu mandei meu nome, ó. Então, chegou aqui aqui nas informações, chegou aqui, ó, o nome. Então chegou meu nome, né? Que são essas informações que a gente passou aqui, ó, tá vendo? A gente passou o nome aqui, e ele pegou aqui, ó, nome, e passou o nome. O WhatsApp e o nome da função, que são aquelas informações adicionais que eu passei. Então ele passou aqui, ó, subiu, e aqui executaria, sei lá, o cadastramento da informação no banco de dados, no CRM, em qualquer local que seja. E aqui eu coloquei, por exemplo, e aqui é a parte do cadastro. Então, ó, se a gente vier aqui,
eu pedi para ele, essa é a parte mais, vamos dizer assim, desafiadora, né? Eu pedi para ele formatar a informação nesse formato aqui. Esse formato aqui significa o quê? 4 Ys é ano, é year em inglês, né? Então eu quero o ano com 4 dígitos, então 2024, traço minúsculo, então eu quero mês com 2 dígitos, traço dia com 2 dígitos, aí esse T é tipo do time zone, e eu quero hora com 2 dígitos, minuto com 2 dígitos e segundo com 2 dígitos. Então, quando a gente vem aqui, ó, ele trouxe exatamente essa informação formatada dessa forma que eu queria. E eu falei que eu queria amanhã às 14. Então, hoje é dia 14, então ele colocou aqui, ó, 24/12/15, T, 14 horas. Então, dessa forma, eu já conseguiria utilizar essa informação já para preencher, por exemplo, um Google Calendar, fazer a busca e fazer todo um algoritmo de busca com base nessa questão do calendário. E aí, aqui a gente pode ver que ele desceu aqui e fez a resposta. Então, gente, o processo para utilizar, vamos dizer assim, que é a masterclass inteira aqui, para utilizar esse nó e como utilizar todos os tipos de subnodes, assim, né? A base elementar para utilizar qualquer tipo de subnode foi esclarecida aqui. Se você tem mais dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se você tem mais sugestões de vídeo, por exemplo, para eu subir aqui no canal, também deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre de olho nos comentários, respondo todo mundo aqui nos comentários para conseguir tirar dúvidas. Caso você tenha uma dúvida um pouco mais complexa, também tem um grupo gratuito aqui na descrição, que você pode entrar lá para tirar dúvida tanto com o pessoal da comunidade, que é muito solícito, e eu também sempre respondo lá, combinado? Então, pessoal, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, conseguiu te fazer abrir a cabeça, agora finalmente entender como que funciona para utilizar esse nó de inteligência artificial do N8N, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.